Olá, meu aluno, olá, minha aluna, olá, concurseiros, olá, concurseiras. E aí, pessoal, todos bem? Espero que sim. Vamos lá, mais uma questão aqui do nosso Estudando por Questões. Aqui a gente aprende direito constitucional, aprende o direito estudando por questões. Vamos lá para a nossa questão aqui, que a gente vai falar hoje de direitos fundamentais, de garantias fundamentais. Olha que interessante o que a gente vai trazer hoje. Hoje a gente vai trabalhar garantias fundamentais trazendo a questão que eu separei aqui para vocês. Então vamos lá. Um empresário renomado foi acusado de ter praticado crimes de corrupção, ocasião em que passou a ser investigado por tal ato. Diante da repercussão do caso, o Congresso Nacional aprovou já no curso, aprovou ao Congresso Nacional, aprovou já no curso da ação penal, uma alteração legislativa que dobrou a pena do crime, do qual o empresário era acusado, considerando-o como hediondo e inafiançável. Ao final, foi ele condenado à pena máxima prevista na nova legislação. Nessa hipótese, o empresário. Então, nós temos aqui um empresário cometeu um crime de corrupção. Na ocasião, que ele passou a ser investigado pelo fato, houve uma grande repercussão. O Congresso Nacional, no curso dessa ação penal, alterou a lei, dobrando a pena do crime que ele cometeu, e ele já foi condenado à pena máxima prevista na nova legislação. É possível isso, tendo em vista que a nova legislação foi feita depois que ele cometeu o crime? E aí, os princípios da legalidade, da anterioridade, né? Princípios que são muito importantes, muito caros para nós. Como é que a gente constrói isso? Letra A vai dizer assim, ó, não poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal assegura que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidos aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Bom, não poderia ter recebido a pena aplicada, até é verdade, mas não por esse motivo. Porque esse motivo aqui assegura que nenhuma pena passa da pessoa do condenado, ok? Aqui nós temos uma pessoalidade, né, da questão, mas vejam, isso aqui não responde à questão do fato de o Congresso Nacional ter realizado uma lei depois que o crime foi cometido e a pessoa ter sido condenada já na lei nova. Isso não responde. A letra A não responde isso. B. Poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia definidos como crimes hediondos. Sim, os crimes hediondos são considerados inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, sim. Mas vejam, essa mudança legislativa depois que a pessoa cometeu o ato não pega aquela pessoa. Por quê? Porque ofenderia o princípio da legalidade, a anterioridade, certo? Feriria o princípio da irretroatividade da norma penal em prejuízo. Então, por esse motivo, é que, sim, os crimes hediondos são inafiançáveis e são insuscetíveis de graça e anistia. Né? São os crimes do 3TH. Três crimes começam com T: terrorismo, tráfico e tortura, mais os crimes hediondos. Esses crimes são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Mas nós não estamos falando, certo, dessa situação posta ali na letra, no enunciado da questão. Então, isso a gente não está falando, então, portanto, a letra B não corresponde a isso. Letra C. Não poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal assegura que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Exato, né? A reforma da lei penal, mudança da lei penal só para o benefício do réu e não para o malefício. Então, não poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal assegura que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O que não foi o caso aqui, ela retroagiu para prejudicá-lo. Né? Então, a letra C está correta. Letra D. Poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal estabelece que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a privação e a restrição da liberdade. Sim, mas não responde à pergunta feita, né? Não responde exatamente à situação
estabelecida. E não poderia sequer ter sido condenado em razão de a Constituição Federal assegurar que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Bom, nós não temos aqui propriamente, né, a segurança jurídica ligada ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada, mas sim o fato que a lei penal não retroage para o malefício, ela retroage para o benefício, certo? Então a gente tem esse ponto aqui que é importante da gente poder fazer esse destaque. Então, o gabarito aqui para nós é a letra C de casa, a letra C de CEISC. Né? C de casa, a letra C de CEISC, não poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal assegura que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, esse é um ponto importante aqui que a gente consegue construir, e a gente consegue ver isso a partir desses dois dispositivos aqui constantes no artigo 5º. Vejamos, artigo 5º, inciso 39, vai trazer o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade junto. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem a prévia combinação legal. E o inciso 40, logo depois, traz a irretroatividade da lei penal em pejos, ou seja, da retroatividade da lei penal mais benéfica, ou seja, não é possível que a lei penal venha retroagir para prejudicar o réu e não para o seu benefício. Ela só retroage para o benefício do réu e não para o prejuízo do réu. Então esse é um ponto importante aqui que a gente consegue obter, que a gente consegue, né, olhar e fechar aqui com vocês. Portanto, gabarito, letra C de casa, letra C de CEISC, esse é o gabarito, pessoal. Tô indo nessa, um forte abraço para vocês, bora a gente seguir estudando, porque juntos nós vamos buscar a nomeação no cargo que você tanto almeja. Tchau, tchau, pessoal, valeu.